Agradecendo a Deus, né, por estarmos aqui. E a gente tem dois motivos especiais aí de oração. Foi a operação da Carol, já está em casa. Também a Paula, a mãe do Diogo, né, que fez cirurgia, também está em casa, está bem. Então vamos orar, agradecendo a Deus, né, pelo que Deus tem feito no nosso meio, ouvindo aí as nossas orações. Vou pedir para o nosso irmão Vanderlei, para nos pedir a Deus, em oração. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez que o Senhor nos dá estarmos juntos, queremos louvar, bendizer pelo momento, aprender as coisas que tens já preparado para a nossa vida nesta manhã. Pedimos a Deus que haja liberdade, que o Espírito aqui no nosso meio, que nós possamos entender tudo aquilo que será conversado, será ministrado, que a palavra possa realmente mais uma vez falar no nosso coração. Estamos alegres também, ó Deus, e queremos bendizer o teu nome, te glorificar. Temos visto, Pai, o teu cuidado na vida dos teus filhos, com a recuperação da Carol, da Paula. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua boa mão, mais uma vez, esteve presente na vida deles. E nós queremos, ó Deus, por elas ainda interceder, mas pedindo que o Senhor continue nos estabelecendo saúde plena, que elas possam, muito em breve, Pai, estar no nosso meio, louvando e bendizendo o teu nome. Agradecemos a Deus pelo teu cuidado, pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós convidamos o Paulo São Miguel, antes de mais nada, fazendo a propaganda já para o dia 25 de outubro, que é aniversário da nossa orquestra, 5 anos da nossa orquestra, e ele estará conosco, né? Ele vai participar com a gente como convidado especial da nossa orquestra nesse dia 25 de outubro, que é um sábado. E como ele vinha para o ensaio hoje, após a escola dominical, nós pensamos em trazê-lo, né? E ele prontamente atendeu, a gente agradece aí a sua disposição aí para estar com a gente. E depois a gente vai explicar um pouquinho o tema. Primeiro eu queria falar com vocês, né, sobre quem é o Robson Miguel. Eu sei que a maioria já conhece, tá? Mas tem uma apresentação aqui. Missionário, violonista internacional, irmão em Cristo, que vem realizando seminários nacionais e internacionais na América do Sul, Europa, e através do seu ministério de pregação, louvor e adoração, edificando vidas e ganhando almas para o reino de Deus. O missionário, violonista Robson Miguel, é casado com a irmã e missionária índia Ticuna, no Amazonas, Verena, não é isso? Verena, tem nota musical no nome. Miguel, onde ambos nasceram na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mas desde 2006 são membros do Avivamento Bíblico de Ribeirão Pires, São Paulo. Possui 27 CDs, 19 DVDs gravados em América do Sul e Europa. Viveu 4 anos e meio na Espanha, já se apresentou em inúmeros programas de TV do Brasil, exterior. É presidente nacional de missões para os povos indígenas, tendo seu ministério de evangelização voltado para as aldeias indígenas. Foi coordenador do curso de música da FABC, da Faculdade Teológica Batista da ABC, professor de disciplina Música e Adoração do curso bacharelado em Teologia da FAPAB, a Teológica do Avivamento Bíblico de Ribeirão Pires. Como mestre de música, maestro e violonista profissional, conquistou o título de primeiro violonista do ranking mundial pelo Círculo Violinístico de Madrid, Espanha, a terra do violão. Mas sobretudo ele é um servo de Deus, né? Faz questão de destacar. Muito bem, a gente vai dar o início, ele vai fazer uma saudação, e vamos pelo menos aí 2 canções aí no começo, depois a gente separa um tempo lá. Bom dia para todos. Vocês estão bem? Sim. Bom, e até por até nós estamos bem, né? Paz do Senhor Deus Criador. Brasil. Deixa eu dizer em Guarani, primeira língua de Pindorama. Brasil Gama. Primeiro nome do Brasil, o Guarani. Eu quero agradecer a todos vocês a uma escola dominical e igreja presbiteriana. Aqui nessa escola dominical da Igreja Presbiteriana. Che, a Wabaraka Robson Miguel, que ainda depois a pouco te chamando por ano. Eu, violonista Robson Miguel, digo que isso ficará guardado dentro do nosso coração. Que Peterim, Tapó, Raul,
hino nacional brasileiro em Guarani. Primeiro eu vou cantar o nosso hino nacional em Guarani. Depois vieram também os negros, que não pediram para mim, foram sequestrados e misturando-se com as mulheres indígenas, formaram-se um grupo de cafusos. E dessa mistura de brancos, negros e índios, nasceu o mediano mais lindo do planeta. Somos nós, os brasileiros, mistura de branco, negros e índios. Esse hino que eu vou tocar é um hino bastante conhecido, ele nos remete à fidelidade de Deus, porque a gente aprende na cultura indígena que não se deve ter preconceito, porque a palavra pré quer dizer antes, né? Pré. Conceito você tem daquilo que você conhece, então o preconceito é um julgamento prévio daquilo que você não conhece, olha assim e já vai julgando, né? Então, o que aconteceu, todos sabemos, que quando duas culturas, a europeia e a indígena, se encontraram, cada uma procurou julgar, interpretar costumes um do outro, gerando muitos preconceitos que ainda perduram até hoje, né? Mas a gente aprende que para Deus só tem uma raça, que é a raça humana, independente de ser branco, negro ou índio. O plano de Deus é estendido a todos quantos nele creem e o aceitarem, né? E naquele dia toda tribo, língua, nação, povos, nenhum vai escapar. Estarão diante do trono, os preconceitos ou não, e vão ver
como vai ser, né, o julgamento. Então, esse hino mostra que Deus não opera segundo o costume de povos. A palavra dele é fiel. Para o índio, é fiel para o negro e é fiel para o branco. Tu és fiel, Senhor. Deus seja louvado. Com certeza depois nós queremos ouvir mais, né? Mas nós vamos dar início o objetivo da aula. Eu queria que nós abríssemos então em Gênesis, capítulo 1. Primeiro capítulo de Gênesis. Nós vamos ler versos 1 e 2. Gênesis 1, versículos 1 e 2. Quem quiser pode ler, com a voz bem forte, bem audível aí para a gente poder escutar. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E agora, a partir do verso 26, de 26 a 28, quem quiser, outra pessoa aí pode ler. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Muito bem. Esse é um texto que fala da criação, é um texto muito comprido, nós lemos apenas alguns versos, né, mas nós conhecemos bem a narrativa da criação. Né? Por que a gente chamou o Robson para falarmos um pouquinho sobre a visão indígena da criação? Porque eu não sei se a maioria ou se alguns sabem, aquela discussão de como esses povos chegaram, como os índios chegaram aqui, tudo bem que a gente não pode chamar, não deveria chamar de índio, né? Como é que eles chegaram aqui na América? E quando os portugueses vieram, principalmente com a chegada dos jesuítas, eles levaram um grande susto, porque havia muita semelhança entre o índio brasileiro e o judeu. E haveria a possibilidade de alguns povos, como os judeus, requererem essa terra para eles. Pelo menos três, segundo até historiadores da USP, os três mais fortes, mais marcantes, a questão dos rituais de purificação, do judeu e do indígena, tomar banho todo dia, só o índio brasileiro, só o judeu tomava todos os dias o banho, né? E aquele ritual de
aliás, desculpa, ritual de purificação eu já falei. A questão da língua. A língua tupi-guarani e o hebraico são muito semelhantes. O hebraico é uma língua tribal. E até mesmo a fala de ambas eram muito parecidas. E aí eu fui conversar com o Robson, a gente ia tratar da questão de partitura, da programação aí de 25, e eu fiz algumas perguntas para ele. Eu fiquei surpreso com as respostas, porque, pelo que ele me disse, há muitas outras semelhanças entre o relato bíblico da criação e da visão indígena. É verdade que não são iguais as visões, mas há outras semelhanças, realmente bem parecidas. E eu perguntei para ele, mas isso foi trazido pelos jesuítas, pelos cristãos? Ele disse que não, isso já é algo de muito, muito tempo. Né? Então a gente vai, na verdade, vai funcionar como se fosse uma entrevista a nossa aula. Nós temos algumas perguntas para fazer para o Robson, tá? Nós não vamos abrir por enquanto para a classe, os professores estão com as perguntas. As perguntas são importantes aqui para esclarecer o tema, e depois você guarda aí o tempinho para o final. Se você tiver alguma pergunta, aguarda aí para o final. Então eu vou começar já com uma pergunta para o Robson. Qual é a semelhança da visão bíblica da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a visão indígena? O que você tem a dizer aí para a gente? Isso. Ao longo dos anos, né, a comunidade indígena reclama o direito de ser ouvida, porque o povo não quer ouvir, porque entende que a comunidade indígena não teria nenhum ensinamento a acrescentar. Né? Mas é muito importante a gente saber que os indígenas não são povos analfabetos. Cuidado. Os indígenas são povos ágrafos. Ágrafos são povos que, por não ter tido conhecimento do papel, da caneta, a história não é escrita, é passada na oralidade. Mas falando da Trindade, a gente aprende desde pequeno, os indígenas, que Deus fez o mundo e dividiu o mundo em 3 partes. Uma parte Deus fez para os índios Cambá. Cambá, na língua do Tupi-Guarani, já foi a língua geral do Brasil, que já sabe, quer dizer negro. No conceito do indígena, ele não tem preconceito com o negro, não só porque o negro também foi escravo. Primeiro foi o índio, 150 anos, quando os índios não aceitaram mais ser escravo, foram buscar então os negros que trabalharam no começo juntos. Depois, por essa separação, os negros foram até o final como escravos. Deus fez o mundo e dividiu em 3 partes. A África, Deus fez para os índios Cambá, são negros, né? Que Cambá na língua quer dizer negro. Eles são índios também, foram nariz, as orelhas, também tem cacique, tem pajé. Pajé não é feiticeiro, hein? Pajé é curandeiro, é o médico, é o mais velho da comunidade. Eles também vivem nos tribais, tem árvore semelhante à árvore flecha, que fazem ópera. E Deus deu a eles aquela terra lá, que é a África. Falando da Trindade, todo esse tempo. África. Daí vem a expressão cambada, negrada, da escravidão. Cambá, cambada. A parte de cima, onde diz que Deus fez para os Juruá. A gente chama aqui no índio de Juruá. Na verdade, em parentes da língua indígena, eles escondem complexos códigos, onde o nome do bicho esconde um código. Se o bicho voa, se o bicho cava buraco, se o bicho tem hábito noturno, se tem hábito diurno. O índio, quando se remete a Deus, a Trindade, ele também tem hábitos diferentes do branco. Ele não põe nome nos acidentes geográficos, ou seja, na cultura indígena não tem toponímia. Esses nomes que foram registrados, quando os europeus chegaram aqui, tipo Aembi, Morumbi, Itaquera, Jaraguá, Ibirapuera, Paranapiacaba, não são nomes, está dizendo o que tem ali. Por isso que é importante aprender a língua, porque são códigos de localização. Senão a gente não consegue andar no meio da floresta. Ele se orienta por, não toponímias, mas ele chama o que tem ali no lugar. E a parte de cima, Europa e Ásia, incluindo a parte da Daniela, seria a região de Eufrates, Babilônia, os indígenas aprendem que Deus fez aquela terra para os Juruá. Quem não é índio, a gente chama de Juruá. Na verdade, Juruá também é um código. Juru quer dizer boca, e A quer dizer cabelo, as bocas cabeludas. Então os índios estão tudo errado. Quando diz que os índios ficaram impactados em ver espelho, facões, né, arma de fogo. Mentira. Os índios estavam na praia e de repente sentaram assim, eles viram aquelas caravelas ali de Pará, um pouco afastado, por toda a Trindade. Para o encalhar, desciam de batéis homens sem corpo,
para eles sem cor e com muito pelo. E eles estavam tiraram, e andava porque tinha tudo. Tudo aparando, né? Como? Quer dizer, guerreiros, corre aqui, olha só esses bocas cabeludas que estão surgindo do mar. Então a gente chama pelo ainda de boca cabeluda, que é juruá. Juru é boca. Cabelo, que os índios nunca tinham visto. Pessoas então, as mulheres também, então a gente chama de boca cabeluda também. Porque os índios não sabiam que tinha juruá fêmea. Nos primeiros 100 anos de Brasil só vinham homens, e os homens usavam vestido, né, mais curto, os bandeirantes, e os padres mais compridos. Então as primeiras prostitutas meretrizes começaram a chegar aqui já no final do século XVII, já em 1600. Então eles chamavam as mulheres, que também não usavam a calça comprida, de juruá, de boca cabeluda. Então tá, a África Deus fez para os cambá, falando da Trindade. Europa e Ásia para os juruá. Aos juruá, o índio diz que Deus deu a sabedoria na escrita. Os índios dizem que os brancos são preguiçosos. Eles não gostam de decorar nada. Tudo que eles sabem, escreve na Bíblia, no livro, não quer ver. Agora os índios têm uma memória impressionante que um pajé guarda mais de 1000 ervas. Que a Trindade, Deus, deu a ele a sabedoria na fala. Então as línguas indígenas não foram feitas para ser escritas. Então ao branco Deus deu a sabedoria na escrita. E ao índio a sabedoria na fala. Então todo o conhecimento indígena é oral. É passado na oralidade. E nessa oralidade, o índio entende que o mundo de Deus, em relação ao que seria a Trindade, começou antes do homem estar aqui. Tupã, Yanderu Eté, quer dizer, aquele que é. Coincidentemente, eu sou da Bíblia. Esse Tupã tinha um local dele, isso antes da Terra existir, e ele era o Criador soberano. Índio não adora sol, não adora lua, ele adora quem criou o sol, quem criou a lua. Não é tão besta. Ele sabe que a lua, quando ela tem uma parte iluminada, ele já percebeu que é porque o sol está iluminando aquele lado, né? Como tem branco burro, branco inteligente, negro burro, tem rico inteligente, índio burro também. Os indígenas são extremamente inteligentes no seu mundo cultural, pode não ser na cidade, por causa da tecnologia. Mas voltando. Então a nossa história conta que a Trindade apareceu assim. Primeiro, Tupã Yanderu-Eté, que seria Deus, que era todas as coisas, é cheio de inventar moda. Ele inventa um bicho feio, peludo, que logo vira uma linda borboleta. Tudo é maravilhoso, né? O índio não questiona a existência de Deus igual o branco, sabia? 99%, 100% das comunidades indígenas, todos acreditam que tem um Deus criador. E o branco às vezes é ateu. Todo mundo crê que tem um criador, que tem Deus. A minha sogra, de Cuna, era muito, não sabe falar português. Eu estou na Trindade. Tem que dar uma explicação de base, senão vai polemizar a cabeça de vocês. O índio diz assim: eu não preciso ver a onça para saber que ela passou aqui. Eu conheço a onça pelos seus sinais. Onde ela anda, ela deixa pegada. Então eu sei que ela passou aqui. Então ele diz: eu conheço Deus Criador pelos seus sinais. Ele sabe que não foi um ser humano que criou as borboletas, as formigas, os pássaros, os animais. E aí, nesse mundo desse Tupã Yanderu-Eté, a Trindade apareceu assim. Deus é o Criador. E esse Deus, ele tem o hábito de inventar moda. Numa das reuniões, ele falou: pai, agora vai entrar a história do filho, depois do Espírito Santo. Esse Deus tem o hábito de inventar moda. E ele criou lá nesse mundo dele, antes de não existir, uma legião grande de Iraidiás. Os índios creem anjo, Iraidiá, e creem Anhã. Anhã quer dizer demônio. Tudo que tem Anhã, Anhangabaú, Anhanguera, Piranha, quer dizer demônio. O índio crê no espírito demoníaco, crê em possessão também. Ele crê que os demônios não têm corpos, vão saber por que já. E por não ter corpos, eles possuem as pessoas para usar a visão, a mão, né? E tá. E lá, esses Iraidiás vinham em harmonia lá em cima, até que Deus chamou todos eles e disse: eu tive uma ideia. Uma ideia. Eu vou pegar um lugar aí chamado Uru, seria a terra,
e estou com um projeto novo, vou criar uns seres semelhantes a vocês. Esses seres, eles têm o poder de multiplicar. Dizem que os Zerai tomaram um susto, dizendo, então eles vão ser igual ao Deus, Criador, que os ímpios não aumentam nem diminuem, os anjos. Outra coisa interessante para a Bíblia, quando se fala Espírito de Deus, né, os anjos têm o Espírito de Deus, e os demônios têm o Espírito do diabo, do capeta, de Anhã, né? Você a palavra capeta não é portuguesa, é indígena. Hein? A palavra Ka quer dizer mato. Capeta é o bicho ruim do mato. E, pim, mirim quer dizer pequeno. Por isso que capim, mato pequeno. Tinha, claro, rio tinha ter águas claras. Caatinga, mato claro. Caguaçu, mata grande. Tudo tem Ca é mato. Peteca, peté é isso, tapinha. Ca é mato, então peteca. Uma brincadeira indígena do tapinha do mato. Então, o capeta, que é o bicho ruim do mato, apareceu assim, que é o espírito do mal. Já expliquei o espírito de Deus, né? Agora vamos ver o pai, vamos falar como apareceu o filho, depois como apareceu o Espírito Santo. Termino. Nessa reunião dos Iraiás, Deus apresentou esse plano novo. Queria fazer esses seres que eles iam ter um órgão multiplicador que ia aumentando segundo a sua própria vontade. E que eles teriam um prazo de validade, não seriam eternos igual os anjos. Que eles vão ficar um tempo aqui e depois de cumprir 2 mandamentos, que na cultura indígena só tem 2 mandamentos. Livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Um de nascer de ser escravizado. E limite, desde que não passe o limite. Então tudo que Deus fez por índio é bom, desde que você não passe do limite. Comer é bom, comer demais e passa mal. Nadar é bom, nadar demais dá cama ou afogado. Dormir é bom, dormir demais dá dor de cabeça e você morre. Né? Fica doente. Então tudo para o índio é bom. Que o índio sendo sono branco, o branco não respeita os seus próprios limites, não tem limite nada. Se ele tem um carro, quer ter 2, se ele tem uma casa, quer ter 3, ele vai descamar na frente querendo. Não tem limite, não respeita os seus próprios limites. O índio já respeita o limite. Ser rico na cultura indígena não é ter tudo, é não sentir falta de nada. Você tem o rio limpo, tem a floresta preservada, a mandioca para comer milho, você é rico. Porque tudo é emprestado, não pode mexer no limite da terra. Porque tudo começou assim. Deus fez essa terra para colocar esse plano dele novo e disse aos Iraiás que esse povo teria essas 2 leis, livre-arbítrio e limite. E nesse momento foi quando apareceu um espírito poderoso. 2 espíritos se manifestaram nessa reunião. O primeiro foi o capeta, que falou: eu tenho um pedido a fazer, eu gostaria de acompanhar esse plano, acompanhar esse povo. E ver eles lá embaixo, fazendo os seus limites, né, os seus livre-arbítrio, sempre para falar o limite. E eu vou acompanhar. E se o plano, quando terminar, eu conseguir conduzir eles bem, eu gostaria de ser reconhecido. Aqui que eu que. Aí Deus disse: não, aí não. Não parece um pouco com a história da Bíblia? Parece um pouquinho, né? E disse que nesse segundo momento, um segundo espírito se manifestou, dizendo que se Deus precisasse de alguém que acompanhasse o plano, ele viria para acompanhar, mas sempre que o homem usasse o livre-arbítrio, sem respeitar o limite, e prejudicasse o plano, esse ser ia ajudar com conselhos. Por isso que na cultura indígena, a maioria delas não pode levar o homem ao sofrimento, não pode bater, não se conversa com criança em pé, só abaixado, não pode castigar, pode aplicar disciplina, porque Deus sempre ensinou assim, com conselhos sem castigar. Aí esse ser segundo, que seria o que para nós seria o tipo de Jesus Cristo, né? Por sinal, ele recebe o nome de, na cultura guarani, é chamado de Jecupé. Quase Jesus, Jecupé. Esse que se ofereceu a descer e acompanhar o plano. Estamos chegando ao Espírito Santo, hein? E aí, além de ele se chamar de Jecupé, a cultura do Guarani chama ele de Tupã-Araí. Tupã-Araí seria o filho de Tupã. Curiosamente, os Ticuna, que não tem nada a ver com o Guarani, também tem uma história semelhante, que Deus tem um filho chamado Panã, que seria o filho de Tupã, curiosamente. Os Caticunas, os
os índios Yanomamis, os Caiapós, tem histórias semelhantes de que Deus teria um filho. Aí eu pergunto, por que não vários filhos ou umas filhas? Curiosamente, né, tem umas coincidências, parece que o mesmo Espírito Santo que se revelou para o branco, para o negro, por que não? Se revelou para o índio também antes do europeu chegar aqui. Termino. Esse ser que veio para acompanhar, como os Iraijás, diz que nesse momento, um grupo de Iraijás veio para cá acompanhando, e um grupo de Anhãs, que achavam que o capeta estava certo, veio para cá acompanhando. Então tem dois grupos. Tem os Anhãs, são os demônios, e tem os Iraijás. Esses que fazem o conselho, que é o Espírito que vem de Deus, a gente chama que eles são os... que nós chamamos uma palavra, chama-se Marangatu. Marangatu seria que índio não tem religião, ele tem espiritualidade. Seria a espiritualidade vinda de Tupã e Andorueté, Marangatu, que seria o espírito do bem, de tudo que é bom. Aí envolve uma linhagem enorme de espírito, espírito das águas, espírito do vento. O índio entende que não tem ninguém bombeando a água para a água sair da montanha. A própria terra, Deus deu a ela o espírito, que a própria terra tem um espírito do bem de jorrar água, é o homem que polui. O espírito do vento, não tem ninguém soprando o vento, por si só ele refrigera a terra. Então o índio não pede nada ao vento, mas ele crê que tem o espírito do vento. Ele crê que tem o espírito da floresta. Se você tacar fogo em tudo, no dia seguinte, de uma semana depois, parece que chama Kurumara, que é onde a pessoa Kurumara, que é renascido da cinza, aquelas folhinhas pequenas. Ninguém jogou a semente. A própria terra se recompõe, que isso seria o Marangatu da terra, seria o espírito da terra. Toda essa linhagem de espíritos que o índio entende, ele não entende que esse espírito é uma pessoa, igual a gente entende a pessoa do Espírito Santo. Ele entende que o espírito é uma energia vinda de Tupã e Andorueté, que Deus deixou, que é uma energia santa, de tudo que é o bem. Agora, quem faz o mal já é uma energia vinda do Anhã, do diabo, né? Até mesmo a palavra Tupã é uma equivocação, que o índio até usa a palavra Tupã, mas Tupã nunca foi Deus. Tupã é um diabo, é um demônio forte. É que os padres, quando vieram catequizar, perguntaram aos índios, assim que aprenderam um pouco a língua, quem era o Deus dos índios, né? Que conduzia as forças da criação, só que foram infelizes quando disseram, quem é que manda esse trovão, a chuva? Aí os índios disseram, Tupã. Esse Tupã é um diabo, é um anhaço, é um demônio forte, que ele joga raio para queimar, para matar pessoas, não é do bem. Aí os padres adotaram o nome Tupã, atribuindo Deus. Por isso os índios hoje, quando não falam Tupã, ele fala Tupã, em Anderueté, ele acrescenta em Anderueté, quer dizer, Deus aquele que é. Tem Tupã Bacoá, Tupã Cuapá, Tupã Arandu, que é Deus da sabedoria, Deus que cura, Deus que manda o vento. Então, por isso que dizem que os índios têm vários deuses, mas ele não diz que são deuses, diz que são Marangatu, seria um espírito vindo de Deus. Né? Termino. Então, eu falei do pai, falei como surgiu o filho, que seria Jecupé, o que comanda os Iraijás, os anjos, e falei do espírito do bem, que seria o Espírito Santo. Isso na visão indígena. Então, você na verdade respondeu várias perguntas aqui que o pastor Márcio falou. Pois não. Eu queria fazer uma pergunta. Os índios, de uma maneira geral, as tribos, têm sido alcançados por missionários. Né? Como que os índios que têm essa visão, né, própria da religião, como que eles encaram esses missionários que vêm pregar? Para missionários brancos, geralmente. A pergunta... Eu sou missionário. Eu fiz 3 anos e meio de missão na Espanha, pregando lá na Espanha, os espanhóis mesmo. A Espanha é conhecida como os cemitérios missionários, porque lá é terrível, né?
Espanha é mais católico que a própria Vaticano. Depois, quando eu voltei para cá, a princípio, eu nasci num lugar chamado Aribiri, que vem de Arapuni, Guarani. Meu pai nasceu na aldeia de Aracruz, no estado do Espírito Santo, que ele tem uma grande reserva de mais de 4 mil índios. Guarani que vem Guarani, Espírito Santo, sou capixaba. Saímos de lá com 8 anos de vida, tentar vir de São Paulo, vai perder tudo, aquela história toda, né? Competir, que na época era corrida do automóvel, na conhecimento de São Paulo. E aí depois fui morar em Franca 1 ano, 3 anos e meio em Ribeirão Preto e depois Santo André. Nesses anos, todo ano nós vamos passar as férias lá, falando dos missionários, né? Teve foco. Chegando lá, minhas irmãs mais novas, os 3 mais novos, já nasceram aqui em São Paulo. Só eu, minha irmã mais velha, Regina, e minha irmã Celi, que nascemos lá no Mangue do Aribiri, no meio dos índios e mineiros. A gente nem sabia que a gente era índio, nem que era negro. A gente vivia ali, minha avó era índia pura, a mãe de minha mãe. Meu pai nasceu falando Guarani, Cafuz, Inoca mesmo. De parte, eu nasci em parteira, também nada no hospital, só os 3 anos que nasceram no hospital. E nessa época, já se ouvia falar da luta que tinha os padres católicos que tinham como missão de catequizar os índios. E os evangélicos competiam espaço, tirando da cabeça dos índios que não deviam dar idolatria e deviam então ser evangélicos. Essas 2 frentes chegou a um resultado catastrófico. Porque a gente sabe que o próprio Jesus mesmo, ele disse que o Evangelho vem para mexer mesmo na cultura, mudar os conceitos, mudar os costumes. Então os indígenas que viviam nus, pelados, sem roupa, eles sempre entenderam que Deus deixou eles nus, atrasados, para provar para os de lá que um dia o paraíso de Adão e Eva não existiu. Embora não tenha esses nomes Adão e Eva na cultura indígena, nenhuma cultura das que a gente ouve falar, que ainda temos 215 etnias no Brasil, falando 180 línguas diferentes. Eu sou muito curioso, eu pergunto, quando tem índio de outra etnia, nos congressos, reuniões e tal, né? Eu fui nomeado cacique na aldeia de Itaoca, no Mongaguá, primeiro cacique negro, né? Estranho, né? Nomear um cara que nem tem cara de índio, eu sou negro com índio, sou cafuso, com um brasileiro misturado, mas depois eu conto essa história. Essa questão do pessoal tentar tirar a fé do índio trouxe muitos problemas depois que o índio já estava catequizado. Por quê? Isso começou, todo mundo já sabe, que a rainha Isabel, católica, ela tinha expulsado os árabes da região da Espanha, na época que ela tinha um comércio de caravelas que cruzavam a parte baixa do Cabo da Esperança na África e ia trocar especiarias nas Índias. A Índia é lá, Japão, China, Coreia. Aí os árabes ficaram revoltados porque ela expulsou eles de lá e implantou uma única língua para se falar nos castelos, que é a língua castelhana. Essa rainha é a tal da Isabel, a católica, 1491. Aí, nessa época, a Igreja Católica acreditava que a Terra era plana e não sabia que tinha índio do lado de cá. Embora Marco Polo já disse que tinha vindo aqui, do lado de cá, no ano 1200, né? Pisson já tinha vindo antes de Colombo. Vários outros navegantes já tinham, os australianos, né? Os índios chavantes são enormes e grandes, que eles têm uma história curiosa, que veio um povo pelo mar, que se encantou com as mulheres indígenas e viveu em harmonia com eles, teve filhos. Por isso que os Guarani, Tupi, Ticuna são tudo miudinhos, Chavantes, Tucarramã, são tudo grandão. E a língua indígena do tronco Tupi não tem lalelilolu, fafetifu, sílaba mista, plá, plé, pli, crá, cré, cri, não tem. E curiosamente na língua dos Chavantes, dos Tucarramã tem crá, e eles dizem que isso foi da mistura do povo que veio de lá. E tem sim uma história que os australianos vieram aqui. Eu estou falando da evangelização no meio indígena. Não teve o foco, não. Mas é bom calçar com algumas informações para dar outras respostas. Essa rainha Isabel católica, eles acreditavam, na época da Inquisição, vocês aprenderam, que a Terra era o centro do universo, que tudo girava em torno da Terra, que
quem entrasse no mar caía no fim do mundo. Então as caravelas nunca se afastavam muito da costa da África, facilitando a pirataria dos árabes que saqueavam os navios e cortaram o comércio da Rainha Isabel com a Índia. Foi quando apareceu um genovês chamado Cristóvão Colombo, dizendo: rainha, vocês mandaram queimar os mestres e mares lá no Porto de Sagres, da Escola de Sagres, no Porto Gaulense, que mais tarde de Portugal, porque acreditavam que a Terra era plana. Galileu Galilei e seus discípulos sempre acharam que a Terra pudesse ser uma bola. Que tamanho essa bola a gente não sabe, mas se eles estão certos, dá para a gente ver de dar a volta pela África para ir na Índia, a gente dá para sair da Espanha, dar a volta aqui e chegar na Índia. Talvez é mais rápido, mais curto o caminho. Nossa, e quanto isso vai custar? Besteira, rainha. 3 caravelinhas, Santa Maria, Pinta e Nina. Santa Maria levando alimentos, porcos, galinhas, vacas, né? A Pinta levando uma guarda armada, que se aparecer pirata, salva o grupo. E a menorzinha, que é a Nina, vai levando os mestres e mares de um Porto Gaulense, Portugal, católicos, espera lá, e a Rainha Isabel da Espanha, católica também. Saíram de lá em 1491, quando chegaram do lado de cá, tomaram um susto. Como os índios daqui, bem dito, têm um aspecto parecendo o povo da Índia mesmo. Vai ver que os indianos são também moreno, cabelo liso, tem hábitos mais ou menos parecidos, né, de colocar bolas e tal. Quando o Colombo chegou aqui, pensando que tinha chegado nas Índias, chamou os habitantes daqui de índio, eu que não foi corrigido. Aí começou um problema. 7 anos indivíduo levando ouro, indo, voltando, achando que tinha chegado na Índia. Colombo morreu sem saber que não tinha chegado na Índia, quando um cara chamado Américo Vespuccio, usando a bússola, disse: rainha, lá na Índia não. Eles parecem indianos, são mais atrasados, não conhecem o metal. O índio não conheceu o gato, não conheceu o cachorro para dar na caça, o índio não conheceu o cavalo, não conheceu o zebra, não conheceu o elefante, leões. Esses animais foram trazidos tudo de caravela. Os índios ficaram para trás, não na cultura, na tecnologia, porque eles não conheceram a roda. A roda foi inventada lá de lá. Todo o trabalho dele era braçal, porque com a roda veio 2 eixos, tração humana, depois cavalos, brigas humanas, charrete, carro, até chegar em metrô, avião. Mas os índios tomaram um pau na tecnologia porque ficaram para trás. Porque Deus assim quis. Hoje eles dizem isso. Na época não entendiam. Termino. Por que somos contra, entre parênteses, índios, também contra a evangelização? Porque quando eles chegaram aqui, e Américo Vespuccio falou que aqui não é a Índia, para homenagear Américo, a Rainha Isabel disse: então vamos chamar as terras novas de América, que é outro erro que não foi corrigido. América. Em homenagem a Américo Vespuccio. Isso explodiu uma confusão na Europa, que vocês não imaginam. Não tinha rádio, não tinha jornal para divulgar como agora, mas existia uma grande vertente de darwinista da teoria de Darwin, que acreditava que o homem tinha vindo do macaco. Tudo começou assim, com a teoria da evolução, que o homem era um trilobites, depois foi evoluindo, aí tomou essa forma. A Igreja Católica começou a perder adeptos dos universitários nessa época, sabe por quê? Porque os darwinistas disseram: está vendo como nós estávamos certos? E encontraram lá um povo que ainda não chegou a ser humano. Não é um macaco, mas também não é como nós. Eles estão numa fase de evolução intermediária. Estão ainda vivendo nu, pelado, em árvore, se alimentando de frutas, andam assim. Lógico, o homem moderno usa cadeira, mesa, armário, ele anda assim. O indígena que tem muito contato com a terra, por isso que eles andam assim, porque eles ficam muito contato com a terra. Então foi um choque quando viram os índios numa tal inocência. Só que os darwinistas disseram: tão certo. A teoria da evolução foi confirmada porque acharam esse povo que está intermediário. A Igreja Católica começou a se ver complicada, porque a princípio eles achavam que o índio não tinha alma, que os índios eram como um bicho. Por isso que eles disseram: podemos ficar lá com esses bichos, construir cidades, tomar as terras, se eles tentarem avançar, a gente expulsa. Só que eles são um pouquinho mais evoluídos que o macaco.
porque eles já usam a ferramenta, usam o arco, usam a flecha, né? Mas são totalmente inferior. Sempre acharam que a gente seria inferior. Até isso vocês entenderam? Aí por que mandaram essa padraiada para cá? Porque como a Igreja Católica percebeu que ela estava indo de mal a pior, a fé do povo ia caindo, as contribuições também, um Papa chamado Pio II mandou fazer o maior encontro religioso de bispos, padres e etc., para dizer, nós temos que provar que aquele povo lá não é bicho, que eles têm alma, que eles já falam, está dando para conversar, traduzir, são línguas diferentes, mas não podemos dizer que eles são um bicho. Senão nós estamos fritos. Nós temos que provar que eles têm alma. E só tem uma forma, convertendo eles à fé católica. Aí começou a vir mais padre do que bandeirante para cá. Cada caravela trazia 2, 3 padres, com a intenção de fazer o índio cantar Maria, o índio entender a fé católica, a cruz. Esses quadros que vocês veem aí é tudo mentira. Que no primeiro contato de Cabral lá, com os Pataxós, em 1500, aparece uma cruz, os índios lá ajudaram, mentira, os índios não falavam nem a língua, não sabiam nem quem era aquele povo. É que o índio tem esse hábito, se você for lá rir, bater palma, maneira de cumprimentar, ele ri, bate palma também, que é uma comunicação, foi pacífico. Então os padres começaram a vir. E por que os índios aceitaram a fé católica? Porque no começo, quando os bandeirantes vinham para cá, tomando as terras, os índios estavam até aceitando que a terra era dos homens, estão ali, tudo bem. Mas quando começaram a matar crianças, adultos, os índios se viram em desigualdade de força, porque a arma de fogo atinge um alvo a 100 metros, o arco e flecha de Biratã, que é a madeira mais forte, pesada, para caças pesadas, e humanos também, ele atinge um alvo só 30 metros, já declina. Então é uma desvantagem. Os índios não entenderam que força tinha esses padres, que quando vinha uma leva de bandeirantes para atacar as aldeias, para espantar os índios para ficar com a terra, que afinal de contas, vou concluir isso já, deixa eu concluir já. Espanha e Portugal, chegando aqui, os espanhóis tinham mais condições financeiras, chegaram aí sim em Porto Rico, na época de Colombo, no Costa Salvador, e foram tomando tudo, Texas, Paraguai, México, pode ver, Uruguai, Bolívia, Argentina, Chile, Peru, tudo fala a língua espanhola, os espanhóis foram tomando tudo. Chegaram no Império Inca, lavaram de sangue os maias, acabaram com tudo. E foram implantando sua cultura e matavam os homens e deixavam as mulheres. Porque no começo só vinham homens para cá. E aí com as mulheres iam tendo filhos, mantendo uma geração nova já de mestiços. Tudo falando a língua hispana. Portugal reclamou dizendo, peraí, quem conduziu a viagem para lá foram nós, a escola de Sagres, do portugalês. Então nós temos direito dessas terras. Eles foram lá num lugar que eu visitei, na Espanha, chamado Tordesilhas, que é um paláciozinho pequeno, menor que essa igreja. Assinaram um mentiroso tratado, onde as duas igrejas católicas de Portugal com a igreja católica da Espanha dividiram essas terras, metade para a Espanha e metade para Portugal. Por isso que veio Cabral já em 1500, mentindo, terra vista, tudo mentira, tudo conversa fiável, ele já sabe que isso é tudo mentira. Cabral já sabia que tinha gente aqui, já tinha vindo antes Pisson, tinha vindo antes Colombo, aí ele veio para tomar posse dessas terras para a coroa de Portugal. E como ambos eram católicos, eles iam trazendo os padres, porque perceberam que os índios reconheciam um poder sobrenatural nos padres. Por quê? Eles não entendiam por quê, que quando viam os bandeirantes com uma arma de fogo matar, que aparecia um padre que levantava uma cruz sem arma nenhuma, os bandeirantes, dominadores, desciam do cavalo e faziam o sinal da cruz, entendeu? Os índios demoraram para perceber que ambos eram católicos, tanto os bandeirantes que vinham matar como os padres, ambos eram do mesmo grupo religioso, eram católicos. Então o que aconteceu? Os índios começaram a aceitar a fé católica por uma mera questão de sobrevivência. Mas
os índios não reconhecem os padres e os católicos como sendo cristãos. Por isso que eu coloquei ali. Ó. Por quê? Se eles fossem cristãos, não fariam o que fizeram. Mataram as crianças, as mulheres, grávidas, acabaram com tudo, tomaram as terras, entendeu? Se fossem cristãos. Agora, curiosamente, a maioria dos indígenas são evangélicos. Por incrível que pareça. Eu tive essa pergunta. A maioria só tem pouquíssimos índios padres. Quase uma minoria. A maioria evangélica. Primeiro, porque os evangélicos chegam, levando a palavra e não quer tomar terra. Não quer tirar lá do índio. O católico chega e toma. Essas cidades que têm nomes, Pirassununga, Piracicaba, Jundiaí, Taquarecetuba, Pindamonhangaba, com nomes indígenas, é porque os padres e bandeirantes não conseguiram trocar os nomes, porque eles dependiam de linhas indígenas para chegar lá. Se trocasse o nome, nem eles chegavam, porque quem conhecia os caminhos aqui era só quem era daqui, os índios. Os europeus não conheciam nada. Faziam amizade com o índio, agradavam, davam troca, e depois os índios iam conduzindo eles, iam demarcando, colocando bandeira, queimando as aldeias e no lugar construindo a igreja católica. Por isso que a maior parte das cidades do interior começam como? Com uma praça, uma igreja católica, que ali era uma aldeia indígena, para o índio ficar à mercê da igreja. Davam toda a proteção dos invasores em nome da igreja católica. Então os índios não tinham opção. Já o evangélico tem mais facilidade da coração do índio aceitar. Termino. Por quê? Simples. Quando os índios começaram a ouvir sobre a palavra de Deus, eles tiveram também uma leitura cultural, uma interpretação. Os padres falando de um Cristo, de um Jesus que nasceu numa manjedoura, e faziam desenhos na igreja. Os índios sempre acharam que Jesus estava muito mais a favor e dentro da cultura indígena, do que a cultura judaica. Porque para o índio, Jesus nasceu numa oca. Não vem que não tem. Aquilo ali, que se chama de manjedoura, tem de palha, madeira, chão batido, no meio de dois bichos que apareciam lá. Entre a igreja católica antiga, vocês não vão ver os versículos escritos, eles fazem desenhos da caminho da cruz, da criação, que era a maneira de que, já que ninguém sabia escrever na época, de os padres ensinar para os índios, para os negros, como é que era a fé católica. Então, o índio vendo que Jesus nasceu numa oca, no meio de bichos, um bicho que eles não conheciam, mas era bicho. Boi no boi. Jesus não tinha endereço. Não tinha endereço. Ele era nômade, igual índio. Vivia andarilho. Quando os discípulos aceitaram Jesus, viraram índio. Começaram a vender tudo que eles tinham, repartir tudo entre todos, ou não? E Jesus ensinava a eles a ser índio. Não buscar riqueza material, ouro, prata. Buscar as riquezas espirituais, sons do Espírito, o amor, a paz, o perdão. Perdoai o vosso inimigo. Não é isso que Jesus ensinava? Então os índios começaram a ver na pessoa de Jesus uma identidade, primeiro, cultural, não salvadora. Desculpem, não salvadora, cultural. Se fosse salvadora, seria da vida, não da alma. Cuidado, da vida. Era a proteção da vida, não da terra. Entendeu? Da vida mesmo, não da alma. A alma vem depois, vamos lá. Aí, moral, Jesus nasce numa oca, no meio de bicho, não tinha endereço. Ainda por cima, eles vão falar que Jesus era vivente de uma aldeia chamada Cesareia, e Samaria era de uma tribo chamada Jordão. É nosso irmão. Jesus é nosso. É dos índios. Porque ele está muito mais para o nosso lado. Mas quando eles iam para o testemunho prático desses bandeirantes, ditos católicos e padres, não condiziam com o que eles pregavam, aí começou o problema deles entender que esse povo, se eles fossem cristãos, não fariam o que fizeram. Mataram, acabaram com tudo, pegavam as mulheres, mas tem testemunho de padre ter filhos com índias.
né? E as índias gostavam, não ligavam, porque é muito difícil pregar com eles, tem que conhecer um pouco a cultura. Tem coisa que eu também, quando eu vou pregar, eu fico na minha. Deixa o Espírito Santo cuidar, que tem algumas coisas que eu não sei ainda administrar, né? Porque tem gente que pensa que índio é tudo igual, para terminar. Mas não. Os índios têm as carinhas iguais, mas poucos sabem que quando o Cabral chegou aqui, eram 914 etnias, ou nações. Mesmo se você vai na Europa, tem a Alemanha, a França, a Espanha, Portugal, Itália, falando línguas, costumes diferentes, embora a maioria que veio para cá eram católicos. Mas aqui também tinha Tupi, Guarani, Bororó, Pacachó, Yanomami, Caiapó, Caraô, que as línguas são diferentes, costumes diferentes e casamentos diferentes. Ainda hoje, no meio dos índios, tem uma questão difícil que os padres não sabiam lidar, e os evangélicos tampouco, que são identificados 4 tipos de casamentos diferentes na cultura indígena. Tem um casamento monogâmico, que é um homem e mulher, igual se prega aqui. Tem um casamento poligâmico ainda, que é um homem que tem 4, 5 mulheres. Quantas ele aguentar? A gente não aguenta, mas já vou embora. O problema é a sogra, né? A sogra. Mas espera lá, que a poligamia na cultura indígena tem regras. Se o índio tiver 5 mulheres, ele só pode se relacionar com aquelas 5. Né? Você ficar botando o olho para o outro que tem 10, o cacique chama ele para se explicar. O que é isso aí? Tudo bem, ele tem 10, tem 5, mas... Né? E tem a poliandria. A poliandria que é normal no meio Guarani e Tupi, que é uma mulher que pode ter 4, 5, 6 homens. Por isso ficou fácil os bandeirantes se relacionar com as mulheres. Porque elas eram casadas, já tinham marido ou não, e os maridos achavam interessante que elas se relacionassem com outro homem de uma cultura superior, mais elevada, até para evitar as mortes. Que quando chegavam os bandeirantes para matar, que via correndo no pátio lá, um grupo de mestiços, molequinho branco, o compatriota também já passou por aqui. Aí diminuía as baixas de morte. E a gente conta, inclusive, que como a riqueza maior do índio é a sabedoria, eles achavam realmente os brancos com um olhar mais sábio, e tinha interesse. Você não falar, minha bisavó foi pegar laço. Por quê? Não é que os índios são idiotas de ver os bandeirantes chegar de olho nas mulheres, que eles já chegavam aqui tudo assediado, porque era 2 meses de caravela para vir da Europa para cá. Chegava aqui, eles não aguentavam ver aqueles corpos lindos, aquela cor morena, bonita das índias, aqueles cabelos, todo mundo nu. Nu! Porque o genital, os seios, não faz parte da sexualidade do índio. Por isso que o índio mostra. Ele diz que a sexualidade, a maldade, o desejo, não está no órgão genital. O órgão genital serve para fazer as necessidades, um monte de coisa. Né? O seio serve para amamentar, né? E até mesmo proteção do corpo. Porém, ele entende que o desejo está no olhar. É o olho que deseja sexualmente ou não, que diz que está com medo, que está curioso. Os índios que gosta, que não gosta. Para ele tudo é tchareguá, é o olho. O olho é, a gente chama luz do ser. Traduzindo o olho, luz do ser. Então, termino. Essa relação de padres que vieram nesse momento de conflitos, era comum. Quando eles chegavam, o próprio marido dizia: vocês correm para o mato espalhada para ver qual de vocês que ele quer. Ele estava no cavalo com medo de tomar flechada. Então, corre. Ele ficava assistindo mesmo. Eles iam lá e passavam, pegavam as índias. Porque os brancos, os índios sabiam que o que eles queriam era só o sexo. Não queriam casar, ter família, nada disso. Era só para prazer sexual, que ficava um tempo de lá para cá sem mulher, né? Só vinha homens para cá. E as índias entendem que ter o seu corpo não é ter você, é só o corpo. Entendeu? Isso. Primeiro tipo de casamento, monogâmico. Segundo, poligâmico. Terceiro, poliândrico. E quarto, grupal. Os índios Carapau é 5, 6 homens com 7, 8 mulheres, na mesma hora. E tem regra. Os filhos que nascem não podem namorar entre si, só com os da oca da frente. Aí como é que eu, como missionário, vou chegar lá para o indiano e falar: quantas mulheres você tem, doutor? 6. Então agora você aceitou Jesus? Então, quer o céu? Então escolhe uma das 6, fica com uma, larga os 5 para lá
vai ficar só com uma. Até porque em algumas culturas, se abandonar algumas, elas podem... Também. Então, é complexo. Agora, os índios, quando lê a Bíblia, não são igual a gente. Eles não questionam nada. Vamos ler aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, ele fala, isso confirma a nossa teoria da criação. Foi Deus que criou o céu e a terra. Então, acabou. A terra era sem forma e vazia. Então por isso que nos primeiros 3 dias Deus ficou mexendo na terra. Separa a porção seca da água, das montanhas. Deus ficou mexendo, reformando a terra para criar um ambiente. Mas como a terra era sem forma, primeiro ele deu forma, e era vazia, os outros 3 dias ele ficou só mexendo em coisa. Acha bicho, acha feras, acha pássaro, acha peixes, acha... Aí, nesse monte de haja, Deus encheu a terra de bicho para ser, então, o companheiro dos homens. Sabe por quê? Na cultura indígena, que não tem religião, tem espiritualidade, a espiritualidade ensina assim. Deus, o Pai do Eterno, criou um ambiente que não pode ser mexido. Deus fez um ambiente e pôs o homem no ambiente para manter. Por isso que ele briga pela terra. Aí, Deus é o Criador. Esse tecoá, o que é a terra, nós chamamos de escola. O Aribu, que é a casa da sabedoria. E, desculpa, os bichos, Deus deixou para ser os professores do índio. Então, a terra é o ambiente, é o tecoá, é a aldeia. Deus é o criador, diretor dessa aldeia. E os animais são nossos professores. Então, até a sobrevivência dos homens lá na aldeia é copiando os bichos. Ainda estou falando de casamento ainda. Copiando os bichos. O que o bicho come, você pode comer. Pode não gostar, chabelado demais, pimentado, ardilho, azedo. Mas se a frutinha for vermelhinha, bonitinha, um passarinho de cor o bicho comeu, come não, quer ver mesmo. Então o índio entende que os animais são nossos professores. E os casamentos também são copiados dos animais. Por que o ticuna tem um casamento monogâmico? Porque ele copia o casamento da arara. A arara anda só em casal. Se morrer um, ela não casa mais, monogâmico. Já o tupi-guarani copia o casamento do lobo. O lobo, ele é poligâmico, é um macho com 5, 6 fêmeas. Né? Tem animal como a anta que é poliândrico. A poliandria é a mulher com vários homens, tem vários machos. A mulher é uma anta. E tem os animais que têm um casamento grupal também, mistura tudo. Então, por que os índios ticuna da Amazonas, lá em cima, onde está minha sogra, para chegar onde minha sogra, falou de sogra, é 4 horas e meia de avião daqui, ela está aí, chegou. 4 horas e meia de avião daqui até Manaus, mais 2 horas e meia de Manaus de carro até o Rio Amazonas e mais 8 dias de barco, subindo o Rio Amazonas até a divisa do Brasil com a Colômbia e o Peru. 48 mil índios ticuna, a senhora assim é só índio. 48 mil. E 80% são evangélicos. Pegando esse gancho do... Você está falando dos casamentos e tal, qual que é a visão indígena sobre o pecado? Não tem. Opa, vou pegar fogo agora. Então, menino, uns copiam o casamento das araras, outros os animais, outros grupal. Por isso. E pecado, então não tem? Na cultura indígena, não tem creche. Falando de pecado. Não tem creche, sabia? E o índio critica por que as mulheres da cidade falam tanto, quer ter um bebê, depois que tem um bebê, vai atrás de dinheiro, tudo é dinheiro, e lá o bebê lá, alguém vai tomar conta. Isso não acontece com a cultura indígena. A cultura indígena não tem asilo de velho. E aí? Velho no fim dos dias na comunidade. É pecado na cultura indígena você abandonar o velho. Os jovens vão lá na nossa aldeia fazer TCC, de antropologia, de história, só querem tirar foto com as índias novinhas, bonitinhas, nua, com os índios bonitão e tal, e as velhinhas largadas lá. E no nosso caso, quando uma velhinha daquela, as meninas novinhas, bonitas, toram o cabelo assim, tudo em respeito. Choram muito, porque não tem mais a quem perguntar. É os jovens, os velhos que carregam o conhecimento, a sabedoria. Então lá se respeitam muitos velhos. Eles acham incrível como eles já sabem que na cidade os jovens não gostam de ver. Ah, você está velha, você é de geração. Você... agora, para aí, deixa eu ver. Não busca a sabedoria dos mais velhos. Isso. Do mesmo jeito que vocês criticam o índio também tem seu olhar de crítica como um branco também.
A cultura indígena não tem prisão. E aí? Não tem polícia lá dentro. Não tem ladrão. Porque a nossa cultura da cidade, você tem que ter para ser. A cultura indígena é o contrário. Você tem que ser para ter. Ser sábio, ser paciente, ser corajoso, ser para ter. A cultura indígena não tem creche, não tem asilo de velho, não tem pecado. Não tem prisão, não tem ladrão, não tem polícia, não tem gay. Opa! Não tem gay. Esse negócio de gay, com alguns índios que estão começando a... Eu fui no Jô Soares, quiseram me levar de cacique. Que me entrevistaram no castelo, dei uma foto lá, eu com uma aldeia de cacique. Você é cacique de verdade ou é só marketing? Eu falei, não, eu fui nomeado cacique de uma aldeia agora em Mongaguá. Mas você ainda é cacique? Ainda eu sou, mas moro na cidade. Mas a gente pode ir lá filmar você de cacique na aldeia? Pode. Eles foram lá, viram lá, focaram, falando Guarani e comandando minha aldeia. E eles ficaram impressionados e quiseram me levar de cacique no jogo. Chegaram lá, tentaram me pegar. Disseram, você falou na aldeia que lá não tem gay. O Jô Soares é gay. Eu falei, não, eu peguei. O sinal na cultura nossa tem um pecado cultural, que é quando a criança não quer ouvir os velhos, é um pecado cultural, ele é divertido. Entendeu? Cultural. E tem o pecado espiritual. Esse aí é punido severamente. Recentemente, parece, teve um congresso com os índios tucanos, desse DVD. Ai, que eu não falo. Esse material está no Brasil todo. Chama-se Quebrando Preconceitos sobre a Fé e a Espiritualidade Indígena. Tem que ter um lençol para você assistir. Isso aqui é duro, pega pesado mesmo. Eu meto o pau nos evangélicos também. Eles deixaram de perceber que entre os evangélicos também tem preconceito. Tem igreja dos Estados Unidos que só entra branco, preto e neto. E tem preto e branco neto. Aqui tem igreja presbiteriana, batista, metodista, adventista, que já tem fama de ser gente mais rica, de uma classe social mais elevada. E os deuses é amor, luz do mundo e tal, são gente mais pobre. Os índios já deixaram de perceber isso, que tem esse preconceito até financeiro entre as classes religiosas e evangélicas, racial, cultural. E não devia deixar de pensar. Aí eu comento qual que fala dos católicos, quem quiser adquirir, R$20. Cartão, quem não tiver, tipo de refeição, vale transporte. Pecado. Eu estou em pecado. Termino. O que acontece? Pecado na cultura indígena é a mesma tradução nossa, transgressão de lei. Só que o índio tem outra visão da transgressão. Ele não inventa moda. Ele entende assim, se você olha uma Índia, vamos dar um exemplo de um pecado de adultério, que é para os evangélicos é o maior pecado, é adultério. Tá bom. Índio não tem prostituição. Ele não troca o corpo por um arco, por uma flecha, por alguma coisa, né? Por isso que a gente diz que a prostituição no meio indígena não existe. Então tá. Se você olha uma Índia com um desejo, armar, ela também, a bolinha do olho dela de lá, ou ela vê você e ela quer? Você está numa aldeia, você dizer, pediu né? Vamos lá na rede, e ela vai lá e relacionar, na cultura não é pecado, você não está transgredindo lei nenhuma. Ela quer, você quer, então ninguém vai te bater. Por isso que tem muito casamento de branco com índio, negro com índio. Que se é um desejo da Índia de querer, o problema do casamento é só um, cultural. Porque se você vai casar com uma índia, tem duas opções. Ou você tem que sair da cidade e morar lá na aldeia, ou ela tem que sair da aldeia e ir morar na cidade. Por isso que é difícil de dar errado, dar certo. Por causa de uma questão de hábito cultural, mas na base do relacionamento não tem nada a ver. Então, pecado é uma transgressão de lei. Se você quer fazer uma coisa, eu quero também, nós estamos em harmonia, agora eu obrigar você a fazer, aí eu quero. Gay, lésbica, não tem na cultura. Outra coisa que não tem na cultura indígena, estupro.
mesmo vivendo nu todo mundo, pelado lá tal, nunca houve caso de um índio pegar uma índia à força. Isso aí, se o cara quiser, você vai pro espeto mesmo, isso aí tá frito. Recentemente teve um congresso racial na região do Amazonas, os índios tucanos foram lá, buscaram isso com uma van, foram um grupo de uns 14, 16 índios. Aí tá vereador, todo mundo lá, né, porque iam falar de racial, então tinha um grupo de negros, tinha branco, aí quiseram levar os índios, lá em Tiquié, São Gabriel da Cachoeira. Esse testemunho foi vivenciado pelo Luiz Cacique, tá? É ele aqui, ó, nesse DVD, tem comigo. Tucano, que é outra etnia. Eles tomaram um susto que no meio daquele entrou um grupo de falando alto, eles nunca tinham visto aquilo. Homem mentindo, eles disseram que mentindo, fazendo uma voz que não era deles. Olha que interessante, porque os índios não conheceram a mentira, sabia? Por isso ficou fácil enganar os índios. Mostrava o espelho, dizia que era a alma dele e ele gritava. O outro lá chegou, pegou uma tigela, colocou álcool, falou uma palavra e pum! Se vocês não fizerem tudo o que eu quero, eu vou tacar fogo no rio dos árvores e Anhanguera! Que é, eles obrigaram os índios a abrir uma estrada, que é a Via Anhanguera. Você sabe a Anhanguera assim, não? Que era uma trilha indígena, coisa sinuosa. Já Bandeirantes retona. Fizeram os índios abrir um caminho lá de Araras, Leme, até para o nosso Piratininga, com medo de tacar fogo na água tudo, que é o Bartolomeu, aquele bandeirante safado, né? E assim, a padraiada toda pintou e bordou aqui. Ele não reconhece esses caras como santos. Padre Larol, padre, tudo marcador de índio. Porque eles eram assim com os bandeirantes, para tomar as terras, tomar tudo. E tomaram. Voltando. O outro lado dá um tiro para cima. Caramonu, Deus do trovão, né? Aí, então os índios tinham medo, temiam o sobrenatural. Então, entra esse grupo de gay lá no meio desse congresso de igualdade racial, lá em São Gabriel da Cachoeira, e mentindo, fazendo uma voz que não era deles, um andar que não era deles, falando alto, tal, os índios nunca acharam esquisito aqui. Aí chegaram na aldeia, contando. Tinha visto incrível e tal. E um dos indígenas de 23 anos, lá na aldeia, foi imitar o que ele viu, né? Dizendo assim e tal. Na mesma hora, uma liderança, o que é isso aí? O que é isso? Mandaram chamar ele no conselho, advertir ele, o que é isso? Fazemos, nunca eles viram isso, né? Um índio, nem passa pela cabeça do índio fazer essas coisas. Passou um tempo atrás, tem uma aldeia vizinha que sempre visita lá, que são os índios tarianos, vizinhos dos tucanos, tarianos. Veio um grupo de italianos visitar a aldeia, aí estavam conversando, aí eles lembraram de contar de novo. Então aí nós fomos na igualdade racial e tal, e apareceu um cara, como é que é? Faz aí. De novo. Aí alguém viu, chegou lá pro cacique e falou, olha, de novo, ó, tá ele lá fazendo aquilo ali. Traz ele aqui, reuniu as lideranças, manda matar. E a mulher, liderança indígena, minha sogra é liderança também. Liderança. Hã? A minha sogra? Ninguém falou você, não. A sogra dele também é liderança. Você tem dor de revelação, né? Na hora, a liderança das mulheres era a que mais gritava: mata! Mata! Antes que isso pegue nas nossas crianças! Mata! Mata! Tem que matar! Tem que matar! Gritava: tem que matar! Antes que esse negócio, esse espírito, né? Pegue nas nossas crianças. Aí, com índio de 23 anos, pegaram ele, acreditem, se puder, mataram ele. Porque na cultura deles não aceita ter gay, lésbica. Eles não saíram, isso é um pecado contra o Criador, né? Contra a cultura. O pecado cultural é perdoado, resolvido lá na aldeia, com o cacique. Agora, o pecado contra o Criador tem que eliminar. Por quê? Porque Deus fez você homem e você está dizendo para Deus, errou. Não era para ter sido homem, tinha que ser mulher. Peraí, deve ser assim, pô. Lá isso não aceita, não. Isso aí você está frito, está no espeto, entendeu? Mais uma pergunta. Eu estou olhando no relógio, são 11 pontos. Temos pelo menos mais uma pergunta? Ou vocês preferem a gente ouvir ele? A gente vai ter que chamar vocês.
Nós separamos aqui 13 perguntas. Vamos responder rápido, dá tempo? 10 minutos não dá tempo. A gente chama com outro. Tá, então tá bom. Se alguém quer fazer alguma pergunta bem relevante, senão a gente queria que ele tocasse mais um pouquinho. Perdão, sim. Fala, Carol. Nós você mencionou, são várias etnias. Para a gente ter ideia de quantidade no Brasil hoje. Quando o Cabral chegou aqui, eram 914 etnias ou nações. Etnias ou nações. 6 milhões de pessoas. Acredita-se que mais. Porque 3 anos atrás, via satélite, foi localizada na Amazônia Legal, que é Pará, Acre, Rondônia, lá em cima, Amazonas, 37 povos indígenas, olha na internet, que nem sabem que o Brasil existe. Estão lá vivendo ainda como na época soviética, nus ainda. Então, por isso que acredita-se que é mais. Eu tenho um mapa das nações indígenas, eu posso dar presente para vocês lá no Castelo. Eu apresento esse mapa ali também. Moral: desses 6 milhões de indígenas, 914 nações ou etnias, 514 anos se passaram. Hoje a situação do índio no Brasil, catastrófica, lamentável. Sobraram menos de 5%. Os índios que eram donos do Brasil, dono de tudo, não são as aldeias que estão invadindo a cidade. São as cidades e fazendas que estão invadindo as aldeias. Estão vendendo fazenda com índio dentro de tudo. Aí daí se complica. O índio sabe que tudo era dele, que ele perdeu tudo. Voltando. Se não tem índio aqui no Brasil e índio não tem terra, onde é que estavam os 6 milhões de índios que moravam aqui quando o Cabral chegou? Índio não tem terra, da União. Voltando. Sobraram menos de 5%. Hoje, o último censo da Dilma Rousseff, mentiroso, desculpa quem era do PT, ele tenta mostrar que houve um crescimento exagerado dos índios. E o relatório que nós temos é que sobraram 374 mil indígenas só. Esse relatório é da FUNASA. Que a FUNASA é um relatório mais fiel porque ela cuida da saúde. Então ela tem cadastrado os índios das aldeias, crianças, adultos, para acompanhamento médico. O dados da FUNASA mostra claramente que são 374 mil indígenas só, separados em 215 etnias ou nações, falando 180 línguas diferentes. O Brasil é considerado o país da maior variedade linguística do planeta. Por isso que eu abri o evento cantando o nacional em Guarani, falando a língua que foi a primeira língua ouvida quando chegou os bandeirantes, quando chegou aqui os padres, Cabral, chegaram os Martim Afonso de Souza. Era essa língua que vocês ouviram falando, que é Guarani e Guarani, né? Termina. Então hoje a situação do índio está crítica, 180 línguas ainda faladas. O bicho que está em extinção não é o bico dourado, são os índios mesmo. Está morrendo muito índio, não só de contato, né? Eu mostro ali uma coisa chata. Visitaram uma aldeia de 840 índios. Um mês e meio depois, nesse contato, jogaram chapéu, roupa para eles, para fazer o primeiro contato. Voltaram um mês depois, vai ver no DVD ali. Só tinha 200 e pouco. Morreram 600. Tudo de. O índio é muito sensível, né? Ele não está. Índio morre de gripe, varíola, tuberculose, essa doença que fácil de diagnosticar no branco. Os índios não conheciam essas doenças e não têm pagelança, então morrem com facilidade. Mais pergunta. Será que dá tempo? E quantos índios teriam hoje, na realidade, não no censo da Dilma? O censo da Dilma é para tentar ganhar voto e se esconder atrás da lei da igualdade racial. Eles fizeram um trabalho igual fizeram com o negro. Autodeclaração. Você é clarina, mas pode se declarar negro, eu sou negro. Ou você tem o olho meio puxado de índio, tem traço de negro, mas tem traço de índio também. Cabelo você é liso, não é de negro. Você pode só declarar índio. Porque o brasileiro é mistura de branco e negro, e por autodeclaração você pode entrar no censo. Foi o que ela fez, a Dilma, em 2014, apresentando que são quase 900 mil índios. Isso juntando os aldeados com os que autodeclararam índios, que são mestiços, estão no grupo e tal. Então, o relatório do censo real não é 900 mil, quase 1 milhão, e é esse que eu lhe dei. 374 mil indígenas, 215 etnias, realmente são 305, pareceu etnias, não sei de onde. Isso que é 305,
e são 180 línguas faladas. Ela disse que são 274 línguas faladas. São 180. Mais uma pergunta? Não sei o tempo, né? Já estou. Eu sou muito disciplinado com o horário. Eu cheguei que era 8h20, né? E o horário de terminar, eu fico segurando no relógio para não pesar vocês também. Eu trouxe uma novidade para terminar. O índio não usa maquiagem. Isso aqui, todo mundo já conhece, é o cocá. O cocá, ele remete à visão primitiva do paraíso. Porque quando o índio lê aqui, Adão e Eva, e a serpente conversou com a Eva, não diz que foi o diabo. Em nenhum momento diz aqui que usaram pelo diabo a serpente, não, pelo contrário. A serpente conversou, a serpente enganou e Deus amaldiçoou a serpente. Pode ver, não o diabo. Não diz que é o espírito da serpente que estava possuído. Então o índio, quando lê aqui, ele acredita, está vendo que nós estamos certos? Porque diz que os animais são nossos professores. Então a história diz que quando Deus colocou os animais aqui, os indígenas, eles aprendiam e conversavam de igual para igual com os bichos. Onça, tudo bem? Ah, tudo bem. Estava tomando banho lá, nós temos uns filhotes, legal. E aí, lobo? Legal, você. E os animais ensinavam. Por isso que o ticuna não faz a casa igual o Guarani Tupi, porque lá não tem o jogo de barro. Aqui os Tupi-Guarani fazem de taipa misturando barro geloso com capim e sanguejante. Os que não morrem de barbeiro. Eles descobriram, não sei como que o sanguejante expulsa o tribunal do São Cruz. Então eles fazem copiando o jogo de barro, que é um pássaro que tem aqui. Lá não tem, então lá eles fazem de várias. Cada um tem lá. Você vê que os animais são os professores, né? Tudo é com animal. O único quer ver se tem diabetes, ele vai lá, faz xixi e volta no formigueiro. Fica olhando. Se a formiga for lá avisar, tem açúcar? Ele, está com diabetes. Então, é tudo por aí, tudo os bichos. Então ele conversava com os animais, de igual para igual. Quando o homem começou a usar o livre-arbítrio, extrapolando os limites, Deus tirou do homem o poder de entender os animais. Por isso que o índio fala que o homem é mais inteligente, mas quando os animais falam com ele, ele não entende. E o cachorro que é mais burro, ei cachorrinho, vem cá, vem, dá pra te me morto. E o homem, quando o burro, que você chama de burro, fala, eu não quero puxar carroça, estou cansado hoje, o homem não entende. Porque quem pecou foi o homem. E o índio diz, a prova disso é que Deus deixou um bicho, que é o que menos tinha chance de falar. Papagaio. O macaco, a onça, o lobo tem a língua igual a nossa. O cavalo também. Mas o papagaio é o único que tem a língua, um bico torto, não é reto, cônico, a língua seca. E o papagaio, Deus deixou ele ainda falando, para provar que um dia todos os bichos falavam. Por isso que o cocado do cacique tem que ir a pena de papagaio na frente, que significa a visão primitiva do paraíso e a comunicação. Que o cacique, ele é o porta-voz, é o que fala pela comunidade. E as outras penas deverão traduzir o caráter de quem está usando. Se o cacique é muito briguento, usa a pena de gavião. Gavião é um animal de rapina que ele vê a cobra coral, vai para cima, briga e tem medo não, ele vence. Se o cacique fala baixinho e tal, vai usar a pena de papagaio, que é a comunicação, e essas penas de fazão, que é aquele pássaro que tem um rabão e aqui é tipo baixinho. No meu caso, eu uso a pena de coruja. A coruja é um animal predador noturno e diurno que ele não precisa de muita luz para detectar os perigos. Né? Ele tem uma visão privilegiada que ele observa 360 graus os perigos, dificuldades. Então, quando um cacique está usando um cocá, só de você ver o cocá do Raul, você já sabe a identidade, o caráter dele. Então, não é enfeite. Ficar bonito. As pinturas, tudo que você vê tem um significado, uma leitura cultural. Bom, vamos ouvir novamente, pelo menos mais um hino. E depois a gente vai orar, agradecendo a Deus, e vamos marcar outro dia para a volta. Amém. Se quiser falar também da sua opinião, Tá. Eu ia abordar um assunto que eu
falo um pouquinho dele aqui. Quem já conhece esse material? A missão. Levanta a mão. Só 2, 3, 4. Isso aqui seria importante vocês saberem o que aconteceu com os povos da minha descendência, Guarani, na briga da Igreja Católica em Portugal com a da Espanha, disputando as terras das missões aqui na região da Foz do Iguaçu. E como os índios sofreram construindo as igrejas, acreditando que o diabo vivia na floresta. E na igreja vivia Deus. Deus estava na igreja. Aí colocaram os índios na igreja, quando o bispo da Espanha chega, que viu aquela indiarada, não viu os padrões de um católico, é igual o crente, também não aceita, né? Que lá na aldeia a gente vai distribuir a Santa Ceia, o tio da minha esposa, que é pastor índio, ele fala, quando ele ora o Pai Nosso, não deixe faltar a mandioca de cada dia. Jesus é a mandioca que desceu do céu. Quem conhece o pão, né? Aí na hora da Santa Ceia, porque eu recebi do Senhor, que foi traído, tomou o açaí, aí dá o açaí, porque não tem vinho, né? E tomou o biju, comaio, essa profanação, esses dias tem que aprender a usar o pão lá, não tem. Então, voltando, os padres fizeram um massacre. Esse filme é muito bom, teve 8 indicações de Oscar. Eu tenho outro Hans Stade, um missionário alemão, muito interessante. Quem quiser adquirir, está à disposição R$20. Esse aqui é os Jogos Indígenas de São Paulo, que eu organizei, tem um pouco do resgate das brincadeiras indígenas, amarelinha, peteca, cama de gato, várias brincadeiras da cultura indígena. Tem o CD da Viena, minha esposa, que tem uns hinos difíceis de ouvir aqui. Ela pega pesado, tem uns hinos aqui, eu canto para vocês verem, né, da cultura indígena. Temos a Bíblia em Guarani. A Bíblia nós já temos traduzido em 9 idiomas, ainda falta ainda 171 para traduzir. As outras línguas, 42, nós temos fragmentos, pedacinhos de versículos, é muito complicado. E lamentavelmente a gente dá de presente as Bíblias, mas os índios, olha aqui, vamos juntando com a igreja. Não sabem ainda ler e escrever. Essa Bíblia é ticuna. A língua ticuna é muito complicada porque é tonal. Então o nome da minha esposa é Vena, ela é aquela lá. Vena, né? Vena, meu sogro é Boateca, a minha sogra é Totimana, tudo cantado, que é a língua tonal. Estou estudando a língua ticuna ainda. Vena, que é o nome da minha esposa, quer dizer a onça nadando para o outro lado do rio. Só que essa onça, depois que aceitou Jesus, casou, virou ovelhinha. A Bíblia é isso tudo. Temos a Bíblia em Guarani também. Ó. Em Guarani. Já tem Yanomami, tem 9 idiomas. Em Terena já tem também, em 9 idiomas. Em Tupi, quem quiser abençoar os índios, pode dar de presente uma Bíblia. Dando dinheiro, a gente compra a Bíblia. O dinheiro meu de shows, boa parte do estilo, tudo evangelismo na aldeia indígena. Então, esta é a situação atual dos povos indígenas. O que vocês querem ouvir? Um hino, uma música? Eu não sei ouvir. O que vocês querem? Uma música indígena, um hino? Uma canção dela? Então, vou ensinar vocês. Fala assim, Maracanã. Agora coloca D, né? Maracanãndê. Parece Maracanã, né? Maracanãndê. Esse é um hino do CD dela. Está no YouTube também. Se colocar Maracanãndê ou Índia Ticuna, não vê. Ela pegou os irmãos da Igreja Batista, negros, para representar o afro. Pegou uns brancos, fantasiados de espanhol, e tal, um pessoal da minha igreja também, e veio um grupo de índios, ela, outros índios, tudo paramentado, minhas cunhadas participaram, era uma dança de rua muito bonita. Está no DVD aqui também. O coro é assim. Maracanãndê quer dizer, esta é uma grande festa, ou é uma grande festa. Aí ela fala,
Quer dizer, vai começar uma grande festa do Deus Criador, onde os povos vão se reunir. Cada um para contar a sua história, ou seja, não tem preconceito. É essa que ela quer entrar nesse caminho. Aí ela fala, juventude em Manguá Enderecé, pastores Taranguá Enderecé, professores Taranguá Enderecé, quer dizer, venham todos adorar a Deus. Né? Então tá. Começa assim. O coro é assim. Maracanã, 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 aí tem a dança também, né? Pé na frente e pé atrás. Mororê, tete, tupã, vai começar a festa. Pereçu, morenu, e andar, envelhecer. Mororê, tete, tupã, pereçu, morenu, e andar. Vai começar a festa de Deus Criador e convido vocês. Maracanã, professores em Manguá envelhecer, alunos também vai envelhecer, urbana juventude em Manguá envelhecer, todos juntos também vai envelhecer, urbana Então, nós teremos aí o Robson no dia 25 de outubro, se Deus permitir, né? No aniversário da nossa orquestra, ele precisa ir lá ensaiar também com a orquestra, então eu vou falar mais sobre isso. Não, é um prazer em servir. E vamos marcar uma hora, porque... Nós também vamos entrar num caminho espinhoso que é sobre o infanticídio. Você já viu o que faz, não fala? Vamos orar, vamos ficar de pé. Próximo sábado, contato, tem o pessoal da Viva Maria, né? E o presbiteriano lá vai ser o nosso pregador, então não perca. E a próxima aula, domingo, vai ser sobre política, já que teremos a eleição. Falaremos aí um debate sobre política, tá? Vamos orar? Amém. Deus, muito obrigado pela vida do Robson, teu servo, e por tudo que o Senhor tem feito através dele, como ele tem chegado à mídia, influenciado pessoas, como ele tem também, a Deus, abençoado tribos, índios, através da distribuição da tua palavra, do testemunho, da pregação. E o Senhor continue a Deus abençoar teu servo, dar a ele muita saúde, sabedoria, e abençoar sua esposa, seus queridos todos, seus familiares, sua igreja, seu ministério, e continua a dar esse talento tão precioso que ele tem, esses tantos talentos, Deus, que sirva para a honra e glória do teu Senhor. O Senhor também esteja abençoando agora que sai da nossa orquestra, com o Robson, capacitando cada um dos músicos, para que tenhamos aqui no dia 25 uma grande festa, para louvor e glória do teu santo nome. Muito obrigado a Deus por tudo que aprendemos aqui, vimos, e
que o Senhor, Deus, nos ajude a cada dia a andar de acordo com os limites que o Senhor mesmo tem colocado diante de nós, através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Se quiser pegar o material, só pegar com nós.